Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Começamos o ano de 2023, esse é o primeiro episódio da nova temporada do Correlê. E a gente começa de uma maneira extraordinária e muito abençoada. Tenho certeza que você vai desfrutar e muito desse episódio e do que vem por aí, do que vem nessa temporada de 2023. Estou aqui com meu amigo Dani e vamos juntos na nossa caminhada, Dani. Temos uma convidada especialíssima para hoje, para a nossa conversa. E você sabe, né? Correlê, o pessoal fala, pastor, para que nome difícil desse seu podcast, Correlê? Correlê é a palavra hebraica que dá nome ao livro bíblico do Eclesiastes. Eclesiastes é a palavra grega de eclesia, assembleia, congregação, ajuntamento. O Correlê é traduzido, inclusive pelo Haroldo de Campos, como o que fala. Então, Correlê é o falador, é o cara que está falando para uma assembleia, para um ajuntamento de pessoas. Mas eu gosto do nome Correlê por causa do livro do Eclesiastes, quando ele fala que a realidade é muito distante e profunda. Então, o Correlê é essa tentativa de conversar sobre coisas do nosso dia a dia, mas não na superfície das coisas, porque a realidade é distante e profunda, diz o Correlê. Então vamos atrás dessa profundidade e vamos ter coragem de percorrer essas distâncias. Então Correlê é o nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Érica Nakano, que eu tenho não apenas o prazer de conversar com você, Érica, mas de te apresentar também para os ouvintes, os seguidores do Correlê, que eu tenho certeza que vão passar a seguir você e te acompanhar no seu trabalho. Então, muito bem-vinda e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Ed. Posso te chamar de Ed, claro. Né? Uma alegria também estar aqui com você. Eu acompanho o teu podcast e um privilégio estar aqui também conversando. Vamos lá para um bom papo. Vamos para um bom papo. E o nosso papo, ele tem um leque de possibilidades, porque a Érica é psicóloga, pesquisadora, doutora. O mestrado da Érica, por exemplo, foi sobre burnout de líderes religiosos. Sim. Já daí me interessa conversar com você, eu vou ficar falando só sobre isso. Mas depois o doutorado foi sobre meditação cristã ou práticas meditativas. Você explica melhor do que eu, evidentemente. Sim. Então você explica. Mas também nós podemos falar sobre espiritualidade, religião e saúde mental, meditação, prática contemplativa e saúde mental. Logoterapia, vai? Um pouquinho? Eu tenho, vai um pouquinho. Sentido, enfim, tudo isso é difícil até, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, é difícil até saber onde entrar. Mas vamos começar pela meditação. Sim. Meditação é coisa de budista, né? Coisa de monge do Tibete, coisa de yoga. O pessoal fala, pastor, fazer meditação, isso é coisa de religião oriental. Tem meditação dentro do cristianismo, da tradição cristã? Como é que você... Eu acho que a gente vai começar por um bom começo, Ed. É bom, em primeiro lugar, a gente descaracterizar alguns estereótipos, né, que existem Eu não sei você que está nos ouvindo, mas eu, às vezes, quando eu falo a palavra meditação, se, por exemplo, essa palavra eu pronuncio ela num grupo de estudo que eu faço parte de meditação na USP, que eu sou a única cristã atualmente, é uma palavra que ela é muito bem ouvida. Agora, em muitos ambientes cristãos, quando a gente fala a palavra meditação, já tem aquele desconforto, né? A questão é de que existe uma má interpretação muito forte relacionada à palavra meditação. É verdade que, na sua grande maioria, a gente associa a meditação a uma prática religiosa. E, enquanto prática religiosa,
uma prática ligada às religiões orientais. Uhum. Que eu estou querendo falar sobre isso. Estou querendo dizer das religiões do budismo, do hinduísmo. Né? Então, a primeira esclarecimento que a gente poderia iniciar falando é que a prática meditativa, ela é, sim, uma prática presente nos principais sistemas religiosos. Uhum. Então, nós vamos ter a meditação dentro do budismo, a meditação dentro do hinduísmo, do islamismo, pasme, do judaísmo e também do cristianismo. Então, a meditação não é propriedade exclusiva de um único sistema religioso. Uhum. Em segundo lugar, nós podemos também começar pensando um pouquinho de que a meditação, ela não é exclusivamente uma prática religiosa. Sim. Existe um manual muito recente, no meio acadêmico a gente fala um handbook, um manual da Oxford, recém-publicado agora, 2021, que ele traz para mim olha, se essa imagem eu tivesse tido contato com ela no início dos meus estudos, teria facilitado muito a minha vida. Ela traz uma imagem de uma árvore, a meditação enquanto uma árvore. E os ramos seriam os vários ramos ligados a cada um desses sistemas religiosos. Uhum. Mas existe um ramo que, nessa figura, ele coloca o autor como sendo um ramo assim no topo. Esse é o ramo que ele chama das práticas de meditação terapêutica. Impressionante. Ou aquelas que a gente chama das meditações laicas. É aquele tipo de meditação que ele não está envolvido a algum sistema religioso, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber, quando você conversa com alguém, quando você encontrar alguém, fala, eu pratico a meditação. Em primeiro lugar você pratica a meditação enquanto uma prática religiosa, espiritual, ou enquanto uma prática terapêutica e laica? Essa é uma primeira pergunta. Sim. Né? Para a gente descobrir um pouquinho mais como que é a prática dessa pessoa. Né? Sabe que em 1998 eu fui chamado para fazer uma palestra, fui convidado para fazer uma palestra na Mercedes-Benz. Uhum. E o diretor que me convidou disse, olha, você não pode dizer que é pastor, não pode levar a Bíblia, não... Aí eu falei, o que eu vou falar? E aí eu fui falar sobre estresse e espiritualidade. Sim. E eu descobri um texto de um teórico, Benson. O sobrenome dele é Benson. Sim. Como é o nome dele? Lembra dele? E ele faz esse estudo de estudos comparativos de pacientes que praticam a meditação e como isso é extraordinário. O ano passado eu tive um problema grave de saúde com a minha coluna e o meu médico me recomendou meditação. Sim. E me recomendou o grupo de meditação do Sírio-Libanês. Sim. Falou, olha, isso é saúde e está cientificamente comprovado. E o que eu acho interessante é isso, que aquilo que as tradições religiosas dizem há milênios, a medicina descobre agora como um fator, com resultado de pesquisa, né, que dá para comprovar os benefícios da meditação. E um dado muito interessante, diante disso que você está dizendo, o Benson ele falava bastante das técnicas de relaxamento, né? Uhum. Mas um dado muito interessante é que existe um artigo, Ed, que diz sobre as pesquisas nos últimos 50 anos sobre a meditação. É uma prática milenar, mas que em termos científicos, né, de pesquisas acadêmicas, é muito recente, tem apenas 50 anos que os estudos científicos empíricos começaram a ser realizados com a prática da meditação. E neste artigo, aliás, qualquer pessoa que quiser depois eu posso enviar as referências e tudo mais, ele traça de uma linha do tempo dos marcos em pesquisas. E o Benson é um dos marcos. Interessante. Interessante, de fato. E esse benefício da meditação, quando me chegou, isso lá no final da década de 90,
eu comecei a estudar e entender um pouco do funcionamento do cérebro e como que isso afeta a nossa saúde física, mas eu me interessei muito sobre qual é a inteligência da oração e da meditação para uma peregrinação espiritual. Porque na nossa tradição cristã, reformada, evangélica, a oração é quase que um feitiço, ou quase que uma feitiçaria. É você falar para convencer Deus a fazer o que você quer. Quando você vai olhar para a tradição contemplativa, a oração, os padres do deserto, eles considerariam isso que nós fazemos hoje um paganismo. Sim. Né? Então, onde você chegou na sua pesquisa das origens das práticas meditativas, contemplativas? Sim. Ed, isso que você acabou de colocar é muito interessante. Porque pensando um pouco mais especificamente na meditação cristã, eu tenho dito isso, tem sido uma grande descoberta. É impossível nós não atrelarmos a prática da meditação cristã à prática da oração. Mas você pode estar pensando, mas como assim? Orar não tem nada a ver. Aí eu gosto de lembrar do Richard Foster, dos 21 tipos de oração. Sim. Que ele coloca. E não vou saber agora de cabeça, mas ele divide em 777, né? E um dado muito interessante, que um dos principais estudiosos sobre a psicologia da oração, um americano, estava aqui conosco agora aqui em São Paulo, na USP, semana passada. Ele chama Kevin Led. Existe um livro dele, Ed, chamado Psicologia da Oração. E eu estava lá nos meus estudos acadêmicos, entre aspas, né, totalmente secular, né? E quando eu me deparo, a definição de oração que esses dois estudiosos colocam é a definição do Richard Foster. E esses 21 tipos de oração, eles são divididos em 3 direções. Sim. Ele fala de uma ascendência para o alto, para dentro de si mesmo e para fora. Isso. E me parece, Ed, que quando você citou agora dessa magia ou desse estereótipo do que é a oração, eu acho que talvez nós cristãos evangélicos no Brasil, nós estamos só com esses 7 tipozinho aí mais ligados para fora ou para conquistas, né? Então eu percebo assim, quando eu falo meditação cristã ligada à oração, nada a ver, Érica, eu já escutei alguém falar isso. Eu falo assim, que tipo de oração que você está na tua mente? No máximo é a intercessão, ações de graça, olhe lá, quem de nós nunca participou de uma reunião de oração? Vamos agora, né, agradecer a Deus. A gente consegue 2, 3, 4 palavras, quando a gente vê já está pedindo. Já está pedindo. Confissão, os nossos cultos, de maneira geral, os nossos cultos têm uma dimensão da confissão. Mas a gente esquece da oração contemplativa e da oração meditativa. Sim. Que são esses os tipos mais ligados à prática da meditação. Eu estou aqui na mão com o livro do Foster que você citou, Oração, Refúgio da Alma. Voltando-se para dentro, em busca da transformação de que precisamos, voltando-se para o alto, em busca da intimidade de que precisamos. Não é da bênção de que precisamos, é da intimidade de que precisamos, voltando-nos para o alto e voltando-nos para o exterior, em busca do ministério de que precisamos. O ministério é nosso, a nossa ação, né? E são, de fato, 3 grupos de 7, como você falou. Eu vou citar para o nosso ouvinte, ele lista pelo menos 21 tipos de oração. A oração simples, do desamparo, de exame, de lágrimas, de renúncia, de formação, de aliança, de adoração, de descanso, a oração sacramental, a oração incessante. Sim. Oração incessante, a oração do coração, a oração meditativa, a oração contemplativa. Sim.
A oração comum, a oração peticionária, intercessória, de cura, de sofrimento, de autoridade e a oração radical. Quer dizer, é uma riqueza muito grande e é uma abrangência muito grande da experiência de oração, inclusive a oração do silêncio, né? Sim. Estar em silêncio é orar. E isso, para nós, é muito estranho na nossa tradição, né? Agora, na sua pesquisa, a sua pesquisa é um momento posterior na sua vida. Como é que você chegou, dentro da sua experiência religiosa, como é que você se encontrou com meditação? E por que você... Como você veio a desejar estudar e pesquisar a meditação cristã? Quem me conhece de 5 anos para cá, eu terminei o doutorado ano passado, em dezembro. Foram 5 anos de estudos. Quem me conhece de 5 anos para cá fala, nossa, esse tema é o tema que você estuda, né? E eu me sinto muito confortável, Ed, de estar aqui hoje falando sobre essas duas perspectivas, sobre de alguém que estudou o tema, mas também sobre a perspectiva de uma praticante, né? O meu primeiro contato com a meditação cristã foi no ano de 2004, julho de 2004, num período bem complicado pessoalmente. Eu era nova, eu sempre tive bastante interesse nesses temas nova, né? Eu tenho um amigo que, quando eu comentei para ele que eu li Imitação de Cristo, ele falou, mas você aprendeu a ler nesse livro? Tomás A. Kempis. Mas foi num retiro de silêncio cristão, no ano de 2004, em junho, num período de bastante mudanças, né? A minha primeira formação, Ed, eu sou formada em missiologia. Sim. Pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E no último ano do Centro de Treinamento Missionário, eu iniciei lá a Faculdade de Psicologia, lá em Florianópolis, né? E quando eu retornei para Presidente Prudente, que era a minha igreja mãe, foi exatamente nesse ano de 2004. E eu tinha tenho até hoje, ela é viva, uma tia que não é tia de sangue, mas é uma tia do coração, que por volta dos anos de 1999, nós começamos a nos interessar por livros como esse que você acabou de citar, do Richard Foster. O meu primeiro livro foi Celebração da Disciplina, né? E depois eu li um livreto do Charles Swindoll, que diz Intimidade com o Todo-Poderoso. Sei. É um livreto. Esse eu não conheço. É um livretinho que fala dessas disciplinas, do silêncio, da solitude. Então, a minha primeira iniciação foi com essas leituras, e na época nós queríamos encontrar um lugar para a gente poder vivenciar essas práticas, né? Eu confesso que hoje eu vou sempre que eu posso em mosteiros, mas naquela época a mente não alcançava ainda, né? Poder ir no mosteiro católico. E depois disso foi no ano de 2004, então. Então, de 99 até 2004, eu era uma pessoa que buscava ler sobre oração, sobre esses homens e mulheres, Teresa de Ávila, Thomas Merton, São João da Cruz. Eram as minhas leituras, assim, do coração, aquilo que eu lia, não porque o seminário mandava, pelo contrário, eu tinha até que esconder de alguns professores, né? Mas só em 2004 que eu pude vivenciar. E mesmo sendo criada, né, em lar cristão, numa igreja, eu entrei em contato, Ed, com algumas práticas contemplativas que não faziam parte da minha vida na igreja. Você nunca tinha ouvido falar, nem muito menos experimentar. Você citou agora o silêncio, né? Faz pouco tempo atrás, sabe, Ed, que eu me dei conta de que o texto de Mateus 6, eu gosto muito dele na versão A Mensagem, que quando Jesus está ensinando, né, a orar, é uma oração do silêncio, né? Você procure um lugar, né? Você fique o mais simples possível. E na linguagem, na versão que a gente conhece bastante, né? Diz que o teu pai que em secreto
te vê, não é nem te ouve, né? Isso. A gente tem até uma base bíblica para um tempo de silêncio, né? Então foi nessa vivência, nesses anos todos aí, buscando no cotidiano, porque eu acho que tem algo interessante para a gente dizer também, Ed. Que por muito tempo, principalmente quando a gente lê esses livros, você lê uma Teresa de Ávila, você lê um São João da Cruz, você lê um Thomas Merton, Henry Nouwen, o próprio Richard Foster, enfim, o Anselm Grun, vários livros dele atualmente no Brasil, você fala, isso daí está muito distante da minha vida, né? Eu gosto de uma expressão do Eugene Peterson, os contemplativos contemporâneos, né? Aqueles que buscam integrar essas práticas dentro de uma dimensão ativa, como eu, como você, como a gente, né? Então, eu acho que são práticas que, de certa forma, elas nos convidam a uma nova dimensão, como você falou no início, de uma interioridade, né? Eu gosto bastante dessa entrevista que fizeram com a Madre Teresa e perguntaram para ela, né, o que a senhora fala com Deus quando a senhora ora. Ele diz, não falo nada, ele só escuta. Não falo nada, eu só escuto. E o que ele fala? Não, ele não fala nada, ele só escuta. Então é verdade, o silêncio... eu não sei quem disse, se foi Santo Agostinho, mas... Não, Santo Agostinho disse, cala-te ou fala ou dize algo mais valioso que o silêncio. Mas alguém disse que as palavras, elas servem para aplacar o que é dito no silêncio. O que é dito no silêncio é muito intenso, então a gente usa as palavras do tipo para quebrar o gelo. Então quando você está em silêncio com uma pessoa, você vai entrando para uma intimidade, para uma profundidade que você não suporta, aí você quebra essa intimidade com a palavra. Mas isso, de fato, é bastante distante da nossa realidade. A minha iniciação também foi com o Richard Foster, a celebração da disciplina. Que legal. E depois eu vim a saber que o Celebração da Disciplina começou com as notas de aula do Richard Foster com Dallas Willard. E o Dallas Willard virou uma das minhas referências assim, teológicas, porque ele é um teólogo filósofo, mas ele vai muito para esse lugar. E ele foi quem me deu o entendimento do porquê. Por que as disciplinas espirituais são práticas milenares? Né? O que aqueles homens encontraram ali quando saíram para o deserto, quando abandonaram aquela igreja que associava-se ao poder logo ali depois de Constantino? Por que eles saíram? O que eles encontraram lá? O que eles descobriram? E o Dallas Willard, ouvindo Deus, o espírito das disciplinas e a conspiração divina, que são os 3 textos dele mais populares no Brasil e infelizmente não tão populares, eles formaram muito da minha compreensão do que é o caminho do seguimento de Jesus, né? E passa muito por aí. Eu não diria que eu sou um praticante da meditação. Será, Ed? Porque a minha meditação, a minha prática de meditação, ela tem muito a ver com o púlpito. Os exercícios devocionais que eu faço, pessoais, de Lectio Divina, eles são esporádicos. Eu não tenho uma rotina, eu não tenho hábito diário, tal. Mas a minha experiência no púlpito é uma experiência que eu digo, o púlpito é uma experiência mística. E as palavras, ou a palavra, brota do silêncio. Então, essa tem sido a minha vivência a partir de todas essas experiências e descobertas, porque eu queria te ouvir um pouco sobre a diferença que existe da prática meditativa cristã para as outras tradições. Como é que você enxerga isso?
minha percepção é que nós temos um interlocutor. Sim. E como é que você vê isso? E como que você separa a prática da meditação para a saúde mental, a prática da meditação como experiência religiosa e a prática meditativa cristã em relação às outras? Uau, essa pergunta é complexa. É o doutorado. Você fez 3 perguntas em uma, né? Acho que me ajuda aí, qual que é a primeira mesmo? A distinção entre a prática meditativa para a saúde, a laica, né? E a que acontece dentro de uma experiência religiosa. Eu diria que a diferença entre, vou tentar simplificar, a prática que a gente chama como uma prática enquanto promoção de saúde e a prática religiosa, a diferença principal é o objetivo. O que você quer o que você está alcançar. Buscando. E o que você alcança. O que você também, alcança. Né? Você falou agora, no início da nossa conversa, é inegável os benefícios que a meditação traz. Apesar, Ed, não vou abrir esse parênteses muito agora, mas já existem estudos recentes falando também de alguns efeitos adversos, que eles chamam de bad trip, que algumas práticas contemplativas podem trazer. Que levam a estados alterados de consciência que podem trazer... Eu não sou muito assim adepta, Ed, a uma visão assim, pratiquem meditação, essa coisa assim, fale, né? Uma fala um pouco sem até uma certa coerência e sem responsabilidade. Orientação, sem embasamento, sem entendimento. Mas o objetivo que quem faz a prática da meditação com finalidades terapêuticas, se a gente for pensar, Ed, ela é uma das PICs. A meditação, juntamente com outras, faz parte de um conjunto de práticas agora, inclusive oferecidas pelo SUS. Né? Isso é um alerta muito interessante, porque se ela é uma prática oferecida pelo SUS, você não vai querer ir num cardiologista e ao invés de ele oferecer para você um tratamento terapêutico, ele te ofereça um tratamento de cunho religioso. Não é o momento ali, né? Então, infelizmente, a gente acaba escutando de que as práticas, às vezes, no setting terapêutico, elas acabam vindo com esse cunho religioso. O objetivo é outro, é alívio de sintoma mesmo. A prática da meditação laica, ela é recomendada até para fibromialgia, você imagina isso? Né? Os benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, como você citou. Alívio de estresse, ansiedade, depressão, pessoas com doenças cardíacas. A prática da meditação, o objetivo é esse. Você não vai passar disso, né? As práticas de maneira geral, como você perguntou, religiosas e espirituais, elas têm objetivos que transcendem essa finalidade terapêutica. Sabe, existe um texto muito interessante que fala de 4 pontos em comuns nas práticas meditativas religiosas. Que interessante. Uma, por exemplo, é ter um texto sagrado. Né? Outro ponto em comum é ter líderes que te auxiliam nisso. Orientadores espirituais. Né? Elas buscam desenvolvimento de virtudes, de maneira geral, generosidade, compaixão. Formação e transformação. Eu diria que são práticas, a prática meditativa dentro do campo religioso de modo geral, elas são práticas que ela favorecem mais uma busca de uma sabedoria, de não apenas um alívio de sintoma, um crescimento enquanto pessoa, um desenvolvimento psíquico, na pessoal. Dimensão dos intangíveis, né? Isso. Da transcendência e da espiritualidade. A prática da meditação no cristianismo, ao meu ver, o que se difere dessas outras práticas, o próprio nome diz. Você usou interlocutor, né? Eu acho que tem a ver com essa centralidade
em Cristo. Como assim, Érica? Está muito vago, né? Eu gosto de um livro do... O Thomas Merton, coitado, ele é... Eu vou aqui elogiar, não, vou fazer uma propaganda. Ele não precisa disso, mas ele é tão mal interpretado. Ele estudou muito a prática contemplativa dentro dos sistemas religiosos budistas. Ele tem textos fantásticos. Mas ele tem um livro que se chama Místicos e Mestres Zen. Os cristãos já não querem nem comprar olhando... Colocou Zen. Vamos colocar Zen, o título do nosso episódio aí, que ninguém vai... Não vai nem ouvir. Ninguém vai ouvir. Não, bastante gente vai ouvir. Vai ouvir. Um dos últimos capítulos ele fala, mas o que tem de único dentro da meditação? Né? Então, essa questão do que o cristão fala muito, assim, esse negócio de se esvaziar não é comigo, não. Né? Esvaziar a mente. E ele fala a centralidade de Cristo, que se esvaziou, abriu mão de si mesmo. Né? E a prática da meditação cristã, enquanto prática religiosa cristã, ela vai proporcionar, assim, essa eu diria, essa conexão com Cristo, com a Trindade, com o Espírito, com Deus Pai, né? Eu posso discordar de você num aspecto? Claro, Ed? Gostei agora, vamos lá. Eu não diria, eu não sei se a gente pode afirmar que você não pratica a meditação. Isso foi algo bem interessante no desenrolar da minha pesquisa. Legal. Foram 394 sujeitos entrevistados. E numa pesquisa de doutorado, a gente tem mais ou menos lá no meio do caminho. Acabou o primeiro tempo, faz do jogo de futebol, faz você passa por uma banca de avaliação. E eu recebi um professor que eu tenho muito carinho por ele, conhecido talvez por muitos, o professor Francisco Lotufo Neto. Sim. Lá do... Acabou de publicar Espiritualidade e Saúde Mental, alguma coisa assim. O professor Lotufo, um querido, um grande parceiro, tenho com ele quase como um co-orientador, ele, quando eu fui apresentar na minha banca de qualificação, ele entende bastante desse mundo religioso e desse meio, e ele virou e falou assim, Érica, eu acho que para esse grupo de pessoas, você só chegar com uma pergunta, sabe aquela pergunta inicial de dividir o joio do trigo? Mais ou menos assim. Você pratica a meditação? Ele falou assim, não vai dar certo com esse grupo de pessoas. Falei, não? Não. Eu sugiro você acrescentar algumas outras coisas. Você pratica meditação, ou devocional, ou hora silenciosa, amplia isso, dito e feito, né? Porque um dos resultados que eu obtive, Ed, é que uma das perguntas que eu coloquei foi, se você pudesse dar nome à sua prática, que nome você daria? Poucas pessoas falam meditação. Para o nosso contexto, as pessoas falam lectio divina, oração contemplativa, tempo a sós com Deus. Esse é clássico, né? Clássico. E naquele momento, o professor Lotufo disse assim, porque eu conheço uma pessoa religiosa que ele pratica 1 hora por dia a meditação, mas ele nunca vai dizer que aquilo é uma meditação. Porque entra um outro estereótipo do que é a meditação. Tem uns autores que falam, Ed, que a palavra meditação não diz muita coisa. É como você falar a palavra esporte. Você sabe do que está dizendo, mas qual esporte? Aeróbico, anaeróbico, terrestre, aquático, é o quê? Até dentro pega da corrida. É maratona, é meia, é corrida de rua, é corrida de... Então, a gente tem uma ideia muito estereotipada do que é, então a gente já imagina, assim, uma prática da meditação, alguém sentado naquela posição X. Posição de lótus, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu
na minha definição, nas minhas descobertas e na minha vivência pessoal, eu acho que tem muitas pessoas que praticam a meditação e não se autodenominam. Aceito. Me convenceu. Eu vou começar a dizer agora que eu pratico a meditação. Mas essa compreensão da meditação como a busca do silêncio, a introspecção profunda, a atenção concentrada, isso que as pessoas falam com certo preconceito ou no bom sentido da ignorância, se é que ignorância tem bom sentido, tem. Esvaziamento, né? Por exemplo, o meu orientador espiritual foi que me ensinou o que é mandala. Sim. Ter uma mandala, ter um objeto. Foi aí que eu entendi a importância do terço, foi aí que eu entendi a importância de repetir uma oração que a gente fala preconceituosamente da reza, né? Rezar um terço é uma forma de meditação. Sim. Porque aquilo entra num piloto automático, aquilo entra num flow e o cérebro, o pulso elétrico do cérebro baixa tanto que é meio que abre um portal assim de atenção, de percepção, de autopercepção. Então existem muitas maneiras. Sim, eu me convenço. Sabe que você falou da corrida? Você é corredora também, né? Já fui mais. Já foi mais? Também. Depois da minha coluna também, mas eu fiz... Em casa nós estamos sendo tenistas da pandemia. Ah, muito bem. Mas eu gosto de correr. Quando eu li o Rebran Heschel, né, o Rebran Joshua Heschel, o Shabbat, que ele definiu o Shabbat como uma catedral no tempo, né, eu comecei a entender que a minha corrida era eu vou para a minha catedral, né, aquele tempo ali correndo. Sua respiração entra no compasso certo, a passada certa, o batimento cardíaco, e aí passou aquele primeiro momento de desconforto, você entra num flow de uma abstração. Eu não sei quantos sermões eu já fiz numa corrida e quantos insights espirituais e tantas coisas que eu experimentei numa corrida. É interessante. Talvez valeria a pena, Ed, eu tenho buscado fazer esse exercício. A palavra meditação, ela está muito em moda também, muito em alta, né? A gente esquece que no nosso contexto cristão, o que normalmente a gente escuta sobre meditação, ela é uma palavra mais ligada à contemplação para nós, né? Uhum. E eu tenho procurado, Ed, fazer um exercício de ampliar um pouquinho a palavra meditação para práticas contemplativas cristãs. Então, mais, por exemplo, num retiro de silêncio, não existe só o momento da meditação clássica, né? Na casa de retiro que eu vou, que eu frequento, e nos retiros que eu tenho conduzido, nos dias de silêncio com pessoas, você tem várias práticas contemplativas. Você citou a mandala. A mandala, eu encontro várias pessoas com receio com a mandala, né? Uhum. Mas a minha orientadora espiritual deu uma definição. Se você corta um repolho na cozinha, você olha, você vai ver que é uma mandala. Quando você olha uma flor de cima para baixo, você vai ver uma mandala. É um todo ali, né? A prática de você, às vezes, colorir uma mandala, ela é uma prática contemplativa que vai te ajudar num centramento, a você dar uma desaceleração no pensamento, né? A prática do silêncio, a prática... Nesse retiro de silêncio, claro, tem algumas regras. A primeira regra, você deve imaginar, é o silêncio. Mas a segunda regra é que você precisa ter 1 hora de suor por dia. Ora et labora. Ora et labora. Uhum. Você precisa dormir depois do almoço, né? Então,
a prática do silêncio em si, você pode praticar o silêncio não necessariamente num momento de meditação. Nessa meditação estereotipada, como a gente está falando, né? A parte de você escrever no teu diário, de você ter uma escrita terapêutica. Então, eu tenho pensado, Ed, que talvez nós, como cristãos evangélicos brasileiros, eu acho que a gente tem um caminho aí bem amplo para a gente caminhar, sabe? Uhum. No fundo, ouvindo você falar, eu me dou conta de que a nossa tradição, a partir do judaísmo, inclusive, que compreende o ser humano como uma unidade indivisível, bio, psico, espiritual, social, né? Mas especialmente essa pó da terra, fôlego da vida. A parte nossa que é tangível, cérebro, corpo, sangue, molécula, né? E a parte mente, a parte que não dá para fazer verificação laboratorial. Nós somos essa unidade indivisível, mas no fundo a gente não acredita nisso, né? Porque, e aí foi o que você falou lá atrás, você não espera que o seu médico da coluna recomende você fazer meditação. Falou, não, eu vim aqui buscar um remédio, uma cirurgia, eu vim aqui buscar um tratamento fisioterapêutico, não vim buscar meditação, né? No fundo, a gente não acredita que nós somos uma unidade. Agora, será que eu cometo um sacrilégio? Porque muitos dos nossos ouvintes não são nem cristãos e nem evangélicos e nem de religião tal. Será que eu cometo um sacrilégio de dizer, fazer um então da meditação ou da prática contemplativa? Se você tem esse tipo de experiência, então você tem uma prática meditativa ou contemplativa? Vou começar, ver o que você acha, se é muito viajado. Eu que vou ter que responder, tá bom. Não, ver se é muito viajado. Tá. Eu uso que toda a prática que você faz, que você não precisa pensar, você não precisa pensar muito, enquanto você está fazendo, você abstrai. E porque você está numa prática que você não precisa pensar muito, o seu cérebro desacelera, você entra no alfa lá. Gandhi no seu tear. Eu imagino que muita coisa que ele pensou, que ele refletiu, foi ali naquele tear. Tá. Aquela mulher que está ali no ponto cruz. Mas aí tem... Eu acho que antes da gente... Quem sou eu, né? Antes de eu dizer se essa pode ser considerada uma prática ou não, eu acho que tem um pontinho antes aí do que você falou que vale a pena ser mencionado. Eu acho que a intencionalidade... Boa. Gosto disso. Eu acho que a intencionalidade, Ed, isso, para ser considerado uma prática, ela tem que existir essa intencionalidade. Então, não é um estado, não é uma prática assim, do nada, se eu estou aqui sem fazer nada, vai acontecer. Tem que ter uma intencionalidade para aquele momento. Sim, eu entendo. O insight, por exemplo, você já deve ter vivido essa experiência de você estar secando o cabelo e pá, você chega num lugar. Você não estava meditando, você estava secando o cabelo. Então, importantíssimo, tem que ter intencionalidade. Não apenas uma atividade que faz você focar e concentrar, conseguir se distanciar do ruído do dia a dia aqui, do barulho, inclusive do barulho interior, mas com intencionalidade. Sim, a intencionalidade, dentro de um teórico que eu utilizo, porque assim, o que você está me pedindo para fazer é algo que, quando a gente vai estudar isso, como é que você vai discriminar? Como é que você vai dizer se essa prática... A primeira pergunta da minha pesquisa era: você pratica meditação, hora silenciosa, tal. A segunda era: você tem nas suas práticas? Aí eu inseri ali 3 critérios de um teórico que estuda meditação. Que para ele, quando uma prática é considerada meditação? Excelente, vamos a elas, curioso. Meditação. Quando você vai ter o que ele chama de um rebaixamento
de uma... A palavra não é rebaixamento, o que é? Um relaxamento físico. Quando você tem uma intencionalidade, que você fala assim, ó, eu vou agora fazer isso. Nesse sentido, a corrida pode ser. Você teve uma intencionalidade antes. Né? E quando você tem um tempo de uma quietude... e existe também um dado que poucas pessoas sabem. Independente de quem está nos ouvindo, pratica a meditação para qualquer finalidade. Uma das definições operacional do que é meditação reconhecida no mundo é do professor Roberto Cardoso da Unifesp. É um brasileiro. No mundo. No mundo. O professor Roberto Cardoso tem uma definição operacional de meditação. Ele é um pouquinho mais amplo da que eu utilizei, mas é bacana. Ele diz, numa prática meditativa tem que sempre ter um rebaixamento da lógica. O que ele chama disso? Não é que você vai parar de pensar. Essa é uma pergunta, Ed, que eu escuto, mas o que eu faço? Eu não consigo parar de pensar. Não existe isso, você não vai conseguir parar de pensar. Né? Mas o teu pensamento não vai estar encarrilhado. Agora, aqui na nossa conversa, nós estamos com um pensamento encarrilhado um no outro. Nós estamos numa sequência de raciocínios. Na prática, não necessariamente você vai estar nesse raciocínio. Por isso que no tear, por isso que no secar o cabelo, você não está com um pensamento encarrilhado e pode vir. Né? Rebaixamento da lógica, um rebaixamento muscular, que ele fala, você tem que estar com os teus músculos mais relaxados. Algo que você já abordou aí, uma âncora. O que é uma âncora? É um foco, pode ser o tear, pode ser o teu passo na corrida. Pode ser sua respiração. É uma das maiores, um dos focos mais utilizados. Eu fiquei um pouco triste com essa parte do resultado da minha pesquisa. Foi. Porque eu perguntei qual era o foco, se no teu momento meditativo você tem um foco. E a maioria das pessoas esmagadoramente falaram um texto bíblico. Eu fiquei... Porque a meditação, para o cristão, ela não é sinônimo de uma meditação bíblica. Sim. Tem outras âncoras aí que a gente poderia utilizar. Porque eles estão talvez usando meditação com pensar sobre. Meditar é pensar sobre alguma coisa. E para o professor Roberto Cardoso, a âncora ajuda você ao rebaixamento da lógica, do pensamento. Sim. Inclusive por causa desta dimensão que não é irracional, mas ela é suprarracional. Existe uma voz que não vem desse raciocínio encarrilhado, como você fala. Aparece, essa voz eclode de dentro de você ou vem do alto. Né? O Dallas Willard, inclusive, ele diz que a principal maneira como Deus fala conosco é através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Então, essa voz aí, ou que vem de dentro de mim, ou que vem de fora de mim, que eu acho que talvez seja a maior experiência mística que eu vivencio na minha espiritualidade. É isso. Então, intencionalidade. Um relaxamento físico. Relaxamento físico, relaxamento da lógica, rebaixamento da lógica. Uma âncora, né? Sabe algo que eu tenho descoberto, Ed? Que uma âncora, você citou agora há pouco, uma frase de oração. Sabe aquilo que o cristão olha e tem um arrepio, o mantra? O mantra é uma repetição. Sim, é um foco, né? Uma âncora. Senhor, tem piedade de mim. Sim, Senhor, tem piedade de coração. mim. Né? O Kyrie eleison. Então, assim, gostei muito disso. 4 coisas que indicam que você tem uma prática meditativa. Você sabe que eu estou esquecendo de uma, Ed, que eu estou tentando aqui lembrar, porque são 5. Deixa vir, vamos meditar. Você tinha falado 3, já chegamos em 4, pois agora tem 5, que eu usei 3, ótimo. mas eu falei do Roberto. Daqui a pouco a gente lembra. Vamos meditar um pouquinho? Né?
Muito bom. O que você sugeriria ou recomendaria para quem acabou de nos ouvir ou está nos ouvindo e diz assim, eu quero começar esse negócio aí, eu quero experimentar isso. Quais seriam algumas sugestões de primeiros passos ou preste atenção nisso? Ed, eu tenho achado que a prática do silêncio, ela é uma boa porta de entrada nesse mundo barulhento que a gente vive. Sabe que em 2004, quando eu fui para o primeiro retiro de silêncio, eu não era tão difícil como agora, porque agora a gente tem o celular, né? Que está com a gente o tempo inteiro. O silêncio para me proporcionar uma desconexão com essa exterioridade, né? Eu acho que a porta é você começar a ter tempos de silêncio de maneira bem geral. Eu sei que tem gente que me escuta falar isso, isso é muito água com açúcar, né? Mas eu acho que a gente tem que começar com o arroz e o feijão mesmo. Um tempo de você só se aquietar, ficar em silêncio, eu acho que é uma boa porta de entrada. E algo que a gente não abordou hoje ainda, e eu acho que esse contato, essa reconexão com a natureza. Bom, ótimo. Por que eu falei para você que eu fiquei um pouquinho triste com o maior número de focos, né? Eu gosto, quando a gente pensa nesses pais e mães do deserto, esses nossos, assim, homens e mulheres, exemplo dessa tradição monástica, é interessante a gente desconsidera algo de que eles se retiravam para o lugar, né? Que eles se retiravam era para o deserto, era para as florestas, né? Então eu acho que essa reconexão com essa natureza, ela também pode ser uma boa porta de entrada para a gente iniciar. Eu não consigo imaginar uma dimensão contemplativa da fé cristã desconectada com a natureza. Não consigo imaginar. Eu acho que isso independe do lugar. Eu moro no 14º andar. E busco nas minhas práticas contemplativas essa reconexão. E esses homens e mulheres de Deus, lá dos pais e mães do deserto, o Santo Agostinho citou isso, né? A natureza como sendo o primeiro livro escrito por Deus. Acho que tem um caminho aí meditativo, contemplativo para nós cristãos que pode trazer uma reconexão com algo maior, porque o primeiro lugar que Deus escolheu para encontrar comigo e com você, com a humanidade, não foi num templo e não foi abrindo um livro, foi num jardim, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que isso tem sido uma boa porta de entrada. Eu estava agora, 2 semanas atrás, lendo aquele livro do Praticando a Presença, daquele monge. Praticando a Presença de Deus? Do irmão Lourenço. E ele me chamou a atenção, que ele falou, olha, eu tentei todos os métodos de meditação, desisti. Porque eu comecei a perceber que esses métodos estavam virando um fim em si mesmo. E o fim não é esse, né? E ele foi vivenciando outras práticas dentro do cotidiano dele, da vida dele, né? Então eu acho assim, você começar às vezes com uma questão às vezes muito já formatada, sente na posição tal, fique... Eu acho que algumas... tapetinho, no lugar da sua casa. Algumas pessoas não vão... Então acho que você já inserir tempo de silêncio e essa reconexão com a natureza. O Anselm Grün fala assim, com a natureza que está à tua disposição. Então não é ir lá na floresta, se você se está à tua disposição, ir na floresta, no mar, na montanha, vá. Eu acho que são 2 boas portas de entrada.
Essa coisa do silêncio é bastante interessante, que fala assim, só isso? Mas quando eu faço as experiências de dirigir grupos de Lectio Divina, eu pergunto para as pessoas, quanto tempo vocês acham que vocês ficaram em silêncio? E quando eu falo assim que foram só 10 minutos, elas falam, não, foi muito mais. Porque é insuportável para elas ficar 10 minutos em silêncio, um pouco de silêncio. Desligar o celular, a gente chega em casa, já liga a televisão, já liga o rádio, entra no carro, já liga o rádio, né? Esse barulho todo ao redor e o barulho dentro da gente. Muito bem, você pode praticar a meditação para um caminho de saúde física. Sim. Você pode praticar a meditação para um caminho de saúde mental, de fazer o seu cérebro encontrar lugar de descanso, né? Desacelerar. O seu cérebro precisa desacelerar, porque o cérebro é pulso elétrico. Sim. Né? O tempo inteiro pulso elétrico. Então desacelerar o cérebro, isso dá saúde mental. Você pode praticar a meditação dentro da sua experiência religiosa. E você que não é religioso, pode praticar a meditação de buscar o silêncio, mas eu queria sugerir para você que você partisse do princípio de que existe um interlocutor, existe uma voz que se pronuncia em todo o universo que é fruto da sua criação. Nós damos a essa voz o nome de Deus, e é claro que Deus é uma palavra que cabe muita coisa dentro dela, mas se você pensar em Deus como a origem da vida, a fonte da vida, o Criador de todo o universo, eu pessoalmente e a Érica, que nós somos cristãos, nós pensamos em Deus como o Pai de Jesus. Eu gosto de falar isso, que quando eu falo Deus, eu estou me referindo a esse que Jesus chamava de Pai e nos ensinou a chamar de Pai Nosso, né? Então, busque um silêncio, mas busque um silêncio para abrir espaço dentro de você para essa voz que é o Pai de Jesus se pronunciar e abençoar a sua vida de maneira que você jamais imaginou que seria possível. É isso, eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Érica, muito, muito obrigado. A nossa conversa aqui iria tão longe, a nossa conversa tem tantas portas que eu enxerguei enquanto a gente estava falando, e nós não entramos, né? Nós poderíamos fazer um monte de podcasts por aí, mas esse oferecer para o seguidor do Correlê uma conversa com você, muito obrigado. Eu que agradeço. E colocar diante de todos nós esse universo da meditação, da prática contemplativa cristã. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu agradeço, Ed. Nem acredito que eu estou aqui com vocês, viu, Fernando? Que bom. A gente estava ensaiando para vir num culto aqui, imagina. Isso é só... Que bom. Alegria. Só propósito de Deus. A minha formação foi muito no anonimato, né, Ed? Né? Não... Mas, sabe, nós precisamos de pessoas que nos orientem. E você estudou, você se preparou, você vivencia, e você tem uma contribuição muito significativa para dar, para dirigir grupos, orientar pessoas, guiar pessoas, ser uma orientadora espiritual. Então, siga nesse seu caminho aí, que muita gente vai ser abençoado pela sua vida, com certeza. Obrigado, uma alegria estar com vocês, alegria mesmo. E aqui na sala está a Fernanda, e está também a Sofia, que é a filha da Érica. Um beijo para você, Sofia. Obrigado por você participar do nosso Correlê. Então tem eu, Dani, a Fernanda, a Sofia e a Érica, e você que ficou com a gente até agora. Um beijo para todos. Eu sou Ed Renekiewicz, essa é a Érica Nakano, e Correlê foi o nosso podcast.